2014 foi marcado por uma série de conflitos e ataques ao redor do mundo. No Oriente Médio, Síria, Iraque, Israel e Gaza foram palco da barbárie e da violência que, em 5 anos, foi capaz de deixar mais de 200 mil mortos e muitos desabrigados. Não muito longe dali, no noroeste da África, a epidemia do ebola se espalhou pela Libéria, Guiné e Serra Leoa, causando mais de 6 mil fatalidades. Os números representam para a humanidade perdas incalculáveis e irreversíveis. Mas, afinal, onde estão os direitos humanos para garantir as necessidades destas pessoas? Para falar sobre essas questões, o nosso Opinião Livre de hoje conversa com a cientista política especialista em direitos humanos, Cláudia Marconi. Oi, Cláudia, muito obrigada pela sua presença. Obrigada, Silvia, obrigada a todos. Qual que é o papel dos direitos humanos em todos esses casos, nos casos principais que a gente destacou? Bom, o papel dos direitos humanos em todos esses casos destacados é estabelecer limites para a atuação política dos atores ditos internacionais. Isso vale para os estados, isso vale para a Organização das Nações Unidas, isso vale para a atuação das organizações não governamentais, ou seja, os direitos humanos eles impõem um limite moral às atividades políticas dos estados para que a política do poder, né, não se transforme numa política de desmandos, né? Portanto, os direitos humanos seriam uma espécie de borderline, né? Uma fronteira, um limite para essa atuação política. Cláudio, eu queria entender aqui, né, exatamente o que significam esses direitos humanos. Quer dizer, você poderia explicar o que é a declaração, exatamente o que significa a Declaração dos Direitos Humanos? É para o planeta? É para especificamente cada país? Como que funciona? A Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela é um instrumento jurídico, ela se comporta como uma resolução da Organização das Nações Unidas nos anos 40. Assim que a ONU foi fundada, viu-se a necessidade de, diferentemente da sua precursora, a denominada Liga das Nações, que a ONU tivesse um espaço para dialogar a respeito desses direitos humanos. E nesse espaço, com os então países presentes, muito menos do que hoje, se hoje nós temos cerca de 200 países, né, como parte da Organização das Nações Unidas, à época, cerca de 50 países apenas, né, chegaram a um consenso do que seriam os direitos humanos e de que maneira poderiam ser positivados, ou seja, transformados em lei, numa lei internacional, mas cuja força é bastante limitada, porque a declaração não passa de uma resolução desse encontro, né? O instrumento não é um instrumento jurídico, eu diria, vinculante. Depois da Declaração Universal dos Direitos Humanos, outros instrumentos, os chamados Pactos de 66, um pacto sobre direitos civis e políticos e um pacto sobre direitos econômicos, sociais e culturais, formaram, junto com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, uma Carta de Direitos Internacional, que a gente denomina Bill of Rights. Então, esse conjunto de mecanismos protetivos de direitos humanos, num primeiro momento, e que vão sistematizar do que se tratam os direitos humanos, é o que corresponde a essa Carta de Direitos, e a Declaração Universal é parte dela. Cláudia, quais países que fazem realmente parte e se utilizam dessa carta e dessa declaração? Eu diria que hoje todos os países que se dizem parte da denominada comunidade internacional e que são, né, parte da Organização das Nações Unidas se apoiam nesses documentos, né? Seja no sentido de cumprir com o que está ali previsto, né, e indicado como prática, seja para também entender os limites, né, eu diria que para violá-los numa oportunidade em que os seus interesses estejam à frente, né, os seus interesses nacionais estejam à frente dos próprios direitos humanos. Mas são instrumentos que pautam ou norteiam o comportamento de todos os signatários da Carta da ONU, da própria declaração e dos pactos de 66. Cláudio, então, por exemplo, e não importa que cada país tenha a sua lei, cada país tenha a sua religião, tá? Existe aí uma carta que é geral. Tem uma regra de direitos humanos que é geral para todos. Sem dúvida, Silvia, é exatamente isso. Essa codificação, ela é independente
dessas particularidades ou especificidades culturais, históricas das diferentes nações. Ou seja, é um core, um denominador comum em torno desses direitos humanos que foi pactuado. Naturalmente que existe uma ou outra controvérsia, porque muitos países não estavam presentes quando a Declaração Universal dos Direitos Humanos se consumou, né? Se a gente pensar, por exemplo, nos pactos de 66, claramente um deles, o dos direitos civis e políticos, ele é uma resposta às pressões norte-americanas no contexto da Guerra Fria. Falando assim na prática, seria o quê, por exemplo? Por exemplo, liberdade de expressão, liberdade de ir e vir, são direitos que os Estados Unidos e o bloco sobre o qual ele tinha uma influência naquele momento se importavam, direitos com os quais eles se importavam. Cada um bancou o seu, né? Cada um foi ali tentando estruturar um conjunto de direitos importante para a sua preponderância dentro da política internacional. E, por outro lado, a outra declaração, né, o outro pacto, que é o dos direitos econômicos, quem o protagonizou foi a então União Soviética, porque fazia sentido, né, naquele momento para a União Soviética, ter, por exemplo, direitos culturais ou liberdade em direitos culturais, ter, por exemplo, livre acesso à propriedade. Ou seja, são maneiras diferentes de se entender os direitos humanos desde o início. E essas diferentes visões acompanham toda a evolução dos denominados tratados internacionais, né, que vão circunscrever toda a prática dos direitos humanos. É um consenso, mas eu diria que não é um consenso definitivo, né, ou definidor da prática dos Estados. Mas quem que fiscaliza, por exemplo? Tá tudo bem, a Rússia foi lá, pegou a parte dela, os Estados Unidos, deixa eu defender minha parte. Quem que fiscaliza tudo isso? É o Conselho de Segurança? Olha, o Conselho de Segurança, ele é o órgão que toma as decisões finais quando há uma quebra da paz e da segurança internacionais. Ou seja, o Conselho de Segurança, ele age em situações limite. Para uma situação chegar até o Conselho de Segurança, né, uma violação de direitos humanos, por exemplo, ela tem que ter passado por um processo mais complexo. Existe um órgão dentro da ONU bem mais democrático que o Conselho de Segurança da ONU, né, onde só 5 países são responsáveis por tomar as últimas decisões, né, são os países que vetam ou podem vetar as resoluções da ONU, que é a Assembleia Geral da ONU. Na Assembleia Geral da ONU, todos os países têm igualdade de voz e voto. Além da Assembleia Geral da ONU, onde existe um diálogo sobre questões de direitos humanos, existe um Conselho de Direitos Humanos, em que um conjunto de países é votado para compor esse conselho anualmente. E aí os casos críticos de direitos humanos são tratados pelo Conselho de Direitos Humanos, e no caso desse conselho não ter condições ou de remediar a violação que está em curso, né, ou de punir eventuais perpetradores dessa violação, já que são 2 competências que não recaem sobre esse Conselho de Direitos Humanos, o Conselho de Segurança da ONU é então acionado. Ou seja, é aí que o Conselho de Segurança da ONU entra em cena. Mas são temas mais seletivos. Eu diria que não é toda a agenda de direitos humanos que acaba indo para o Conselho. Só os casos bem sensíveis, como a gente assistiu no ano de 2014, vão para o Conselho. Né? Mas aí, por exemplo, só vai para o Conselho, a gente fez uma abertura aqui falando de casos pontuais, de tudo que está acontecendo na África do Sul, no Estado Islâmico, na Síria, que não acaba. Quer dizer, dentro de cada país nós estamos vivenciando isso. E de fora, a gente quer saber até que ponto esses direitos das pessoas vão ser respeitados. Quer dizer, a ONU, existe uma reunião que é feita no Conselho de Segurança, quando que existe algum tipo de atitude para, não, vamos acabar com isso, vamos invadir? Quando que existe essa atitude? O que tem que acontecer? Olha, a Organização das Nações Unidas e o Conselho de Segurança dela intervir, né, que eu tô podem falando. agir de maneira extraordinária. Foi o que a gente assistiu, por exemplo, no caso do Estado Islâmico, ainda no sentido de se posicionar a respeito de violações de direitos humanos praticadas por um ator não estatal, que é o Estado Islâmico, não se consuma como Estado no sentido clássico, é muito mais uma terminologia, né? Mas o Estado Islâmico ele não é representado dentro da Organização das Nações Unidas. Então, nessa reunião extraordinária, né, quem discute a questão e delibera a respeito dela acabam sendo as partes estatais, né? Mas a ONU se posiciona, a ONU emite uma declaração, uma resolução, o Conselho de Segurança, dizendo que as ações desses indivíduos que compõem a base fundamental do Estado Islâmico precisam ser congeladas, que a liberdade de ir e vir dessas pessoas precisa ser restrita,
né? Ou seja, são formas de você desacelerar um comportamento violador de direitos humanos. Ou seja, não significa que a Organização das Nações Unidas e o Conselho de Segurança consegue fazer alguma coisa. Ou vai dar uma solução definitiva, mas são mecanismos dos quais a organização dispõe para brecar essas violações. No caso da Síria, no caso da Líbia, são todos casos em que essas reuniões do Conselho vão deliberar esse respeito. No limite, né, o que seria, ao meu ver, um passo adicional a esses mecanismos? O processo de criminalização da conduta individual, né, se ela for violadora de direitos humanos. O que eu quero dizer? Por exemplo, nesse caso, a gente deixaria de pensar o Bashar al-Assad como presidente da Síria, né? Ele mas ao mesmo tempo ele é um indivíduo que pode cometer violações de direitos humanos. E como indivíduo, e não como chefe de Estado, deveria haver mecanismos para impedir que determinadas violações continuassem ou a mando dele ou por conivência dele. E ele pode ser julgado, mesmo sendo presidente. Sem dúvida. Existem avanços e, claro, esses avanços eles são convergentes com a Organização das Nações Unidas, o denominado Tribunal Penal Internacional, é uma organização internacional. Esse tribunal internacional. é acima das Nações Unidas? Quando as Nações Unidas não resolve, vai para o Tribunal de Haia? Esse Tribunal de Haia, ele tem um promotor como chefe, e esse promotor pode iniciar casos independente da aprovação da ONU. Né? Mas essa não é a única forma de iniciar um caso dentro do Tribunal Penal Internacional. O Conselho de Segurança, por exemplo, da ONU, pode indicar casos, como foi o caso do Sudão, né? Quando o Conselho de Segurança pela primeira vez indicou um chefe de Estado, né, que era o al-Bashir, para ser investigado e, quiçá, se comprovadas as violações e o seu envolvimento, julgado pelo Tribunal Penal Internacional. Então, de um lado, você tem o Conselho de Segurança, levando casos ao Tribunal Penal Internacional, você tem o promotor em chefe podendo acionar, iniciar um caso, a partir da sua autonomia, e isso é um passo muito importante. E existem casos também em que os próprios estados parte desse instrumento jurídico, né, que é o Tribunal Penal Internacional, levam um caso, né? Então, ao contrário do que às vezes a gente pode imaginar, tem países em que há violadores de direitos humanos e esses violadores percebem que as violações tomaram uma proporção tão grande e que eles não vão conseguir asilo político em um outro país, não vão conseguir se reeleger dentro do seu próprio país, e eles se entregam. Eu diria que eles acabam levando a própria situação das violações de direitos humanos no seu país para o Tribunal Penal Internacional, como foi o caso de Uganda. Então, Silvia, eu acho que existe uma multiplicidade de combinações. A gente não pode colocar tudo sobre a ONU, né? Existem outras organizações paralelas e que se interconectam com ela, que dão resposta a essas violações. Muito bem, nós vamos fazer um rápido intervalo comercial. Daqui a pouco eu continuo conversando com a Cláudia Marconi, especialista em direitos humanos. Um instante só, até já. O Opinião Livre está de volta. Estamos conversando com a cientista política e especialista em direitos humanos, Cláudia Marconi. A Cláudia dando uma explicação aqui para a gente tentar entender o que realmente acontece, né, nesse limite, nesse respeito aos direitos das pessoas. E a minha dúvida é o seguinte: quando que é uma violação dos direitos? Quando que é caracterizado violação dos direitos humanos? É uma pergunta bastante difícil de se responder, porque existem elementos subjetivos e em casos em que graves violações de direitos humanos ocorrem, normalmente nós estamos falando de conflitos sobre os quais não há números muito certos, não há responsáveis únicos por essas violações. Então, existem mecanismos para se apurar quando uma violação se consuma. No caso das graves violações de direitos humanos, eu diria que há duas variáveis fundamentais para se caracterizá-las como violações. Uma variável é o tempo, né? Ou seja, o número de mortos, na realidade, a concentração de baixas, de mortos num curto espaço de tempo. Então, em menos de uma semana, morrer 500 pessoas. Por exemplo. Opa, vamos prestar atenção que está acontecendo uma violação ali, é isso? Exatamente. Essa variável é muito importante quando nós estamos falando de graves violações. Okay. E outra variável bastante significativa é o espaço geográfico em que elas acontecem, né? Porque, naturalmente, as pessoas morrem aqui em São Paulo, vítimas, por exemplo, da violência
urbana, né? Mas essas mortes são espaçadas geograficamente, muitas vezes se concentram numa região específica da cidade, né? Ou seja, não é possível dar projeção, né, a esses números. São números esparsos, são números que não representam uma impossibilidade de preservação da vida cotidiana desse cidadão. Então, no caso das gravíssimas violações de direitos humanos, como as mortes são muito concentradas num tempo e num espaço delimitado, fica evidente que se tem ou um genocídio, né, ou crimes contra a humanidade, quando você tem um foco num grupo muito específico, um grupo étnico, né, como, por exemplo, o Estado Islâmico, né, promovendo mortes, né, são grupos alvo do Estado Islâmico, o grupo dos jornalistas. Acontece um extermínio Exatamente. de um grupo específico, étnico Exatamente. ou específico, Religioso. aí é crime contra a humanidade. E aí você tem uma caracterização de crime contra a humanidade, porque supõe-se que qualquer um de nós poderia ser parte daquele grupo, né? A ideia de crime contra a humanidade é que a violação àquele indivíduo, naquele espaço supostamente remoto, poderia ser uma violação que nos atingisse, né? Ou seja, entendi. qual é o elemento que nos separa daquelas pessoas que são vítimas de gravíssimas violações de direitos humanos, né? Às vezes é a sorte, né? Quer dizer, nós estamos num contexto, numa situação, num momento em que aquela violação não se produz, não existe, não é fomentada. Mas aquela outra pessoa, um outro indivíduo que tem a mesma natureza que nós, né, está numa situação de violação. Então, o crime contra a humanidade ele é uma maneira de conectar esse sentido do humano, de uma raça humana, tentar superar a ideia de fronteiras. Os direitos humanos têm muito essa linguagem, a linguagem do universal, do humano. Então, quando foi o extermínio, por exemplo, dos judeus na época de Hitler, foi um crime contra a humanidade. Só para a gente pontuar, o que foram os crimes contra a humanidade e o que é uma violação dos direitos humanos? Naquele momento, né, aquele crime contra a humanidade se consuma como uma violação gravíssima aos direitos humanos. Aí já junta os dois. Você une o crime contra a humanidade, os crimes de guerra e o genocídio, são 3 categorias que se associam às gravíssimas violações de direitos humanos. E uma coisa, eu acho que é extremamente relevante, não é possível permitir a manutenção dessas violações de direitos humanos, porque casos de graves violações precisam ter resposta imediata da comunidade, da denominada comunidade internacional. E, num certo sentido, Silvia, o que esses casos todos revelam é uma espécie de negligência ou atraso da comunidade internacional de dar resposta a eles, né? Eu diria que o grande problema hoje é que nós não temos mecanismos de antecipação dessas graves violações de direitos humanos. Então, a ONU até hoje se surpreende, né, quando, por exemplo, um conflito produz 100 mil mortos, como foi o caso do Sudão do Sul. O país acaba de se tornar independente em 2011, se separa do Sudão, do denominado Sudão do Norte, né? Acaba de se tornar Estado, é um momento de entusiasmo, euforia, vai ter suas fronteiras delimitadas, né? É um governante com potencial de legitimidade. E aí, de repente, você tem 100 mil mortos produzidos por um problema fronteiriço. Bom, entendi. Quer dizer, nós vamos esperar ter os 100 mil mortos para agir, para ter certeza de que houve uma grave violação de direitos humanos? Então, eu diria que as gravíssimas violações de direitos humanos deveriam ser previstas. A gente deveria aumentar a nossa capacidade preditiva dessas violações, para não ter que depois respondê-las, né? Mas quando que a gente pode, por exemplo, ir contra a soberania do país? No caso, por exemplo, na Índia, estupros coletivos que acontecem, que é uma barbaridade. Também tem em outros lugares também que acontece isso, agora não me vem à mente. Mas a Índia principalmente. Claro. Como é que você pode interceder, interferir numa prática que o próprio país, no caso, teria que resolver? Olha, é difícil a gente pensar realmente nos limites da soberania, e quando a gente vai falar de direitos humanos, a soberania é muitas vezes conclamada como um valor e um valor intransponível. No caso dessas violações de direitos humanos que refletem as particularidades de um país, e aqui eu já estou me posicionando, eu entendo que seja uma violação de direitos humanos. Há muitos analistas de direitos humanos que preferem tomá-las como práticas culturais. Esses países eles precisam prestar contas, mesmo das suas práticas
culturais, né? Não podemos amanhã, né, dizer, por exemplo, no caso dos indígenas brasileiros, né, que determinados ritos não vão poder mais acontecer ou que determinadas práticas culturais violam os direitos humanos, porque aquilo compõe a identidade daquele povo. Então, e claro... Aí nós estamos voltando exatamente nisso. Então, eu entendo o seguinte, a comunidade internacional hoje, ela vai além dos estados. Então, não é preciso que você tenha um sinal de emergência de um órgão da ONU para uma situação desse tipo. As próprias pessoas, a comunidade, as populações locais têm se mobilizado. Elas estão reagindo já, não estão, Cláudia? Sem dúvida. A mídia estão indo para as ruas. As próprias pessoas estão reagindo dentro dos seus países contra a própria cultura. Sem dúvida, porque entendem que o limite ou aquela fronteira do que os define enquanto povo, né, o que confere a eles identidade, né, não pode, né, interferir numa dignidade humana anterior, né? Então, eu diria que as organizações não governamentais locais, o movimento de direitos humanos, ele se transnacionalizou. Então, além da participação dos estados na ONU, a gente tem organizações não governamentais. E essas organizações não governamentais, elas participam das reuniões da Organização das Nações Unidas e denunciam práticas que muitas vezes não chegam nem ao nosso conhecimento. E essas práticas, então, vão ser apuradas. Existe um mecanismo dentro da ONU de envio de experts nos temas. Então, existem especialistas em violações de direitos da mulher. Que está cada vez maior, né? Mais ampla. E esses especialistas vão para o terreno, vão em loco, para investigar em que condições acontece, qual é o número de vítimas produzida, de fato aquelas pessoas se sentem vitimadas, existe um senso de justiça local se produzindo, quais são as respostas que esse sentido de justiça local vem dando para o problema. Então, eu chamaria isso de uma governança dos direitos humanos, em que você não deposita tudo num ator específico e nem discute tudo a partir do prisma da soberania, porque a soberania, ela é compartilhada, né? O povo precisa... Não dá para invadir um local porque está acontecendo aquilo. Quer dizer, tem que respeitar a soberania. Tem que se respeitar e construir mecanismos por dentro dessa sociedade e dar resposta a essas violações. Não imaginar que as respostas a essas violações vêm todas de fora, que vão ser todas exportadas, né, da ONU para essas sociedades. Agora, o torturador, o sequestrador, aquele lá que estava matando, que estava decapitando jornalistas. Quer dizer, ele vai ser preso de alguma forma, como a gente viu muitos presos em Guantánamo, por exemplo. Qual é o direito, quais são os direitos humanos desses torturadores? Olha, os direitos fundamentais, quer dizer, não ter o devido, né, o devido processo legal, que essas pessoas tenham possibilidade de serem ouvidas. No caso que eu comentava anteriormente do Tribunal Penal Internacional, quando um genocida é levado a esse banco dos réus, ele tem todos os direitos preservados, ele pode se dizer inocente, ele tem direito à defesa, ou seja, o grande problema é que a gente imagina que esses atos todos são atos irracionais apenas. As graves violações de direitos humanos, muitas vezes elas são orquestradas, elas são racionais. Existe um planejamento, não se mata 100 mil pessoas, né, de um dia para o outro, sem um engajamento político, sem a concertação muitas vezes com as rádios, as televisões locais. Então, são muitos os responsáveis. Esses responsáveis merecem ter um respaldo jurídico mínimo que qualquer potencial criminoso, né, deva ter. Mas isso não significa, né, transformá-los em figuras impunes. Né? Então, o grande debate é garantir os devidos direitos a esses potenciais ou efetivos genocidas e violadores de direitos humanos e, ao mesmo tempo, não permitir que isso seja sinônimo de uma impunidade. Né? Okay. Na verdade, significa converter isso em algumas condenações. Não é possível condenar todos, né? Mas condenar aqueles que são a expressão da orquestração dessas grandes violações, eu entendo que seja muito importante. Agora, a Anistia Internacional, todos os anos, eles fazem uma lista das violações. No caso do Brasil, os conflitos, né, que existem de terras no Nordeste, até que ponto o Brasil é culpado e pode mexer com essa área de direitos humanos?
Silvia, existe, além dos mecanismos que eu apresentei aqui, sobre os quais a gente conversou, os mecanismos globais, o Tribunal Penal Internacional e a ONU, existem mecanismos regionais de monitoramento dos estados. O Brasil é monitorado pelo sistema da Organização dos Estados Americanos. Existe lá uma Comissão Interamericana de Direitos Humanos que apura denúncias que chegam até a ela. Então, um indivíduo pode fazer uma denúncia, um brasileiro pode fazer uma denúncia, uma ONG brasileira pode levar essa denúncia e tudo isso é apurado. O caso das disputas por terra, o caso também, um caso muito sensível, né, para o Brasil, da manutenção dos cárceres, então a tortura nos presídios, são sempre denúncias feitas pela Anistia que estão sendo acompanhadas pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos. No limite, se há uma resolução da comissão culpabilizando o Brasil ou pela sua negligência, ou pela sua interferência direta para que aquela violação ocorra, o Brasil vai ter que mudar suas leis domésticas. Isso aconteceu no caso da Lei Maria da Penha, né? Que já foi um grande avanço. Foi um grande avanço contra a violação de direitos das mulheres em contextos domésticos, que a gente tomava como um problema caseiro, né? Tá bom. Muito obrigada. Eu acho que a gente discutiu pontos muito importantes aqui. Obrigada pela sua participação aqui no Opinião Livre, tá bom? Eu agradeço a todos aí, os ouvintes do programa. Muito obrigada, viu? O nosso Opinião Livre de hoje fica por aqui. A gente espera ter contribuído de alguma forma para esclarecer melhor direitos humanos aqui no nosso programa Opinião Livre de hoje, tá bom? Até a próxima. Tchau. Informações sobre uma vida mais saudável e com qualidade de vida você encontra aqui na TV Unip. No programa Edição Saúde, você se atualiza sobre equipamentos modernos em diagnóstico e tratamento e acompanha reportagens especiais e entrevistas com diversos especialistas na área da saúde. Não perca o Edição Saúde aqui na TV Unip.